Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria mostrar para vocês aqui como é que faz a solda do cano PPR. Ele é um cano, né, utilizado para água fria e água quente, né? Ele tem uma durabilidade aí muito boa, é um material muito resistente, né? Aguenta alta pressão de água, você não vai ter problema com vazamento. E se vocês olharem aqui, vocês vão perceber o que? Vocês vão perceber que a parede dele é bem grossa, tá vendo? E é um material bem resistente, ele não tem perigo de quebrar. Então é um material bastante utilizado assim em obras grandes, né? Residências aí também ele é muito útil, porque ele substitui o cano de água quente, né? Você pode usar ele direto, não tem problema. E o que acontece? Uma vez que ele é unido com a peça, no caso aqui eu tenho uma luva, tá vendo? Uma luva de junção, né? Uma vez que você uniu esse cano com essa peça, ele vai fazer uma fusão e vai virar uma peça única. Então ele não tem perigo de descolar, perigo de, né, trincar. Quando a gente usa cola, às vezes acaba acontecendo isso nos canos normais, né? E esse cano aqui você não vai ter esse tipo de problema. E o que acontece? Para fazer esse tipo de solda aqui, a gente vai precisar de um equipamento, né? Que é esse equipamento aqui, ó. Inclusive está até ligado, né? Ele chega a esquentar aí a 300 graus. Ele tem aqui um reloginho que você muda a temperatura, né? No caso, esse cano aqui que eu estou usando é um cano de 25 milímetros. Então a temperatura que eu preciso aqui é de 280 graus, né? Ele já vai fazer a fusão aí perfeita. Para você fazer esse tipo de fusão, você tem que tomar alguns cuidados na hora de preparar o produto, né? Que é fazer a limpeza dele, tirar todos os resíduos, não pode ter nada que atrapalhe a fusão, para ficar uma solda perfeita, né? Então o que a gente vai precisar utilizar? A gente vai precisar utilizar o álcool, tá? Que eu tenho um álcool nesse vidrinho aqui. Um paninho, né? No caso aqui eu estou usando algodão, mas um pano serve. Uma tesoura. Essa tesoura é uma tesoura de cortar cano PPR. Ela serve também para cano de PVC também, até 40 milímetros, né? Usar alguns equipamentos de EPI, óculos, né? Luva. E também temos que ter a termofusora aquecida já na temperatura ideal, né? A gente não pode usar ela antes de que, no caso aqui o meu avisa, né? Que apagou essas duas luzinhas, sinal que a temperatura já está ideal. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo, a gente vai pegar o cano, onde a gente vai fazer a solda, a gente vai jogar um pouquinho de álcool, fazer a limpeza, certo? A mesma coisa a gente vai fazer na peça, deixar limpa. Deixa eu já colocar meu equipamento aqui, para não ter perigo, né? Porque essa termofusora ela aquece muito, então qualquer contato, né, com a pele você pode acabar tendo uma queimadura aí não muito agradável. Nesse caso aqui existe uma tabela, né, de tempo para você deixar o cano na termofusora para ela poder derreter o suficiente, né? No caso aqui eu já trabalho há muito tempo com esse material, então no cano de 25 milímetros eu costumo deixar 7 segundos depois que ele foi introduzido até o final. Vocês vão ver que aqui, ó, o cano entra aqui e a luva entra do lado de cá. Uma vez que você encostou até o final, conta 7 segundos e aí você já pode fazer a solda, tá? Mas isso é para cano de 25 milímetros. Para o cano de 32 eu costumo deixar 9, para o cano de 40 eu costumo deixar 12 e assim por diante, né? Mas existe uma tabelinha aí que você pode baixar também aí e seguir também, que vai funcionar também. Tá legal? Eu vou fazer a primeira solda aqui para ver como é que vai ficar. Então quando você encostou aqui, introduziu, você não precisa fazer força, só você empurrando devagarzinho, ele vai criando um anel. Ó, no caso aqui, deixa eu ver, não, um pouquinho aí. No caso, vou começar a contar. 3, 2, 1, pronto. No caso aqui no meu, você viu que criou um anel aqui em volta? Então o sinal que tá bom, né? Eu acredito que já tenha passado 7 segundos. Aí você vai tirar a peça,
Uma vez que você tirou a peça, você tem mais 4 segundos para fazer essa união. Você vem, introduz aqui, ó, e aí você aperta. Quando encostar um anel com o outro, tá vendo aqui, ó? O anel encostou, sinal que a solda ficou bem, né? Segura um pouquinho assim, ó, só para poder realmente ele ficar bem soldado. Pronto. Aqui temos uma peça, tá vendo, ó? Unida, não vai ter mais perigo de vazamento, de escapar água por aí, tá vendo? Depois a gente vai ter, vou ver se eu consigo cortar com a tesoura para mostrar como é que fica. Deixar ela acabar de secar, tá vendo, gente? E aí acontece, para quem quer começar a fazer esse trabalho, vai ter que fazer um investimento aí, né? Um aparelho desse aqui você vai pagar em torno de uns R$700. Uma tesoura dessa aqui você vai ter que ter, porque é um corte preciso que ela faz, né? Vou até te mostrar aqui como que o corte que ela faz, ó. Você vai, não precisa fazer força, ó. Aí, tá vendo? Ó, o corte que ela faz, um corte bem preciso, bem, né, perfeito. Também que se não tiver, dá pra cortar com a serrinha, mas não é aconselhável, né, gente? Então quando você comprar esse equipamento, você vai, ele vem na caixa, tá meio velho aqui, mas ele vem esse kit, tá vendo? Ó, aqui são 63, 50, 40, 32 e 20 milímetros, que são os que a gente usa no dia a dia, né? Bom, eu vou tentar cortar aqui para mostrar como é que ficou. Vamos ver se eu consigo, né? Aí, muito bem. Ó, no caso aqui, você vê a cor do cano, né? Porque a peça é uma peça mais escura e o cano é uma peça mais clara. Mas se não fosse, você não veria, porque ela fez uma união entre uma peça e a outra. Tá vendo, gente? Então é muito bom, ó. Como é que fica, você não vai ter, ó, o corte como é que fica. Ela fez realmente uma fusão do material, virou uma peça única. Então por isso que ela é usada para fazer esses tipos de encanamento que tem mais pressão, e você não vai ter problema assim de ficar trocando encanamento, porque como eu falei, é um material que dura bastante. E você não vai ter nenhuma manutenção assim quanto a desgaste da união, essas coisas, né? E depois tem também uma forma de você, se você estiver furando uma parede e de repente faz um furo, tem também a forma de fazer a solda sem precisar quebrar a parede, só abrir um espaço, né, para poder colocar a termofusora. Ela tem um biquinho que você introduz dentro do cano, e a pecinha, que é um material também de PPR, você vai introduzir, depois corta, fez a união e pronto. Tá certo, galera? Qualquer dúvida aí, é só comentar que a gente vai esclarecer aí, tá bom? Até mais!